Dia, meu povo, dia, muito bem. Vamos continuar aí dois assuntos que você adora. Um você já adora faz tempo, né? Que é o estudo de funções. E o outro assunto é que você começou a adorar ultimamente, que é logaritmos. Hoje nós vamos unir o útil ao agradável. Muito bem, sensacional. Nós vamos ver a função logarítmica. Então, os dois módulos que nós temos aí na sequência, os módulos 46 e 47, a teoria é essa, função logarítmica. Então, é uma teoria só que a gente faz para dois módulos. E depois, o último módulo da apostila 8 fala de inequações logarítmicas. E aí encerra o assunto logaritmos. Mas nós não vamos encerrar hoje, tá? Vamos encerrar só na semana que vem. Hoje nós vamos ficar só com a função logarítmica. E aí, para a gente entender bonitinho, vamos àquele sensacional slide. Põe na tela a produção. Tá aí, ó. Então, vamos lá. Não sei se você vai se lembrar, a função afim, a primeira função que a gente começou a estudar com mais carinho, tinha um formato padrão, ax mais b, e nada mudava isso. Toda função afim do universo tem esse formato, ax mais b. A função quadrática, ela tinha o formato ax quadrado mais bx mais c. Também formato padrão, nada mudaria isso. Depois nós vimos a função exponencial. A função exponencial ela já não tinha assim um formato padrão. Lembra? Se o x estava no expoente, era função exponencial. Agora, o formato da expressão poderia variar. A gente viu o formato básico da função exponencial, que era um a elevado a x, mas isso era o formato básico. Eu poderia ter uma expressão com x no expoente, não apenas x. Eu poderia ter gente sendo somado ou multiplicando a elevado a x, eu poderia mexer das formas mais variadas possíveis na expressão da função exponencial. O importante era você entender que se o x estava no expoente, era uma função exponencial. No caso de uma função logarítmica, que nós vamos ver hoje, a ideia é mais ou menos a mesma. Se tem um log na expressão da função, a função é logarítmica. Agora, esse log ele pode estar das formas mais variadas possíveis. A função logarítmica ela não tem um formato de expressão padrão como a função afim e como a função quadrática. Basta ter um log lá no meio da expressão da função, ela é considerada uma função logarítmica. O que nós vamos ver aqui no slide é o formato básico de uma função logarítmica. O formato básico de uma função logarítmica é uma f de x igual a log de x na base de alguma coisa. Mas, repito, isso é o formato básico, não é um formato padrão. Eu posso complicar essa expressão como eu quiser. Mas, por enquanto, nós vamos teorizar aqui o básico, que seria a função log de x na base de alguma coisa. Então, definição da função, uma f de reais asterisco mais em reais, e o formato padrão, melhor, o formato padrão não, o formato básico, log de x na base A. Lembrando que a função logarítmica, ou melhor, a operação logaritmo, ela é uma operação meio fresquinha, não sei se você vai lembrar. Quando a gente definiu logaritmos, eu comentei com você a respeito das condições de existência. E, aliás, a gente até deu uma lembradinha nas condições de existência para resolver equações na semana passada. Lembra disso? Para que um log exista, a base tem que ser positiva, a base tem que ser diferente de 1 e o logaritmando tem que ser positivo. Então, eu estou definindo aqui a função f de x igual a log de x na base A, com a OBS de que o A, que é a base do logaritmo, tem que ser um número positivo e tem que ser um número diferente de 1, condição de existência de logaritmo. A terceira condição de existência dos logs está aqui, ó. Está aqui. Lembra? De onde sai a flecha é o domínio da função.
onde chega a flecha, é o contradomínio da função. O que é o domínio? Domínio é o conjunto dos valores de x para os quais a função existe. E o x aqui na função é o logaritmando. Para o logaritmo existir, o logaritmando tem que ser positivo. É a terceira condição de existência dos logaritmos. Por isso que eu estou definindo o domínio da função aqui, não como todos os reais. Eu estou definindo o domínio da função como reais asterisco mais. Por quê? Porque o x só pode assumir valores positivos para que o logaritmo exista, tá? Então, as três condições de existência do log, elas estão definidas aqui. As condições de existência referentes à base, eu escrevi bonitinho, A positivo e A diferente de 1. E a outra condição de existência referente ao logaritmando, eu acabei colocando de forma indireta ao expressar o domínio. O domínio, reais asterisco mais, porque o x, o logaritmando, tem que ser positivo. Beleza. Então, esse é o formato básico de uma função log, mas repito, é básico. Eu posso ter uma expressão com o x aqui, e não apenas o x. Eu posso ter gente multiplicando o log, eu posso ter gente sendo somado ao log, eu posso complicar essa expressão o quanto eu quiser. Mas se tem log, é uma função logarítmica, e nós vamos dar uma olhadinha aqui agora na função logarítmica básica. Log de x na base de alguma coisa. E aí, depois de ter visto como é que é o formato da expressão da função, vamos ver como é que é o gráfico. E para a gente ver como é que é o gráfico, eu vou pegar dois exemplos aqui. O primeiro exemplo, a função log de x na base 2. Por que 2? Porque eu quis, só um exemplo, tá? F de x igual a log de x na base 2. Como é o primeiro gráfico de função logarítmica que nós vamos fazer na vida, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá para a função exponencial, não sei se você vai lembrar. Eu vou fazer uma tabelinha. Nessa tabelinha, eu esparramei um punhado de frutas. Nós vamos jogar essas frutas no liquidificador. Vamos fazer os sucos. E em seguida, nós vamos localizar os pontos correspondentes no gráfico aqui ao lado. Lembrando, qual que é o sinônimo de logaritmo que eu pedi para você gravar? Sinônimo de logaritmo é expoente. Então vamos lá. Quando eu substituir na função o x por 1/8, qual é o resultado que ela fornece? O expoente que eu elevo 2 para dar 1/8. O expoente que eu elevo 2 para dar 8 é 3. Só que 1/8 é 8 invertido. Quem que inverte? Expoente negativo. Então, o expoente que eu elevo 2 para dar 1/8 é menos 3. Vamos localizar esse ponto lá no plano cartesiano. Ó. X 1/8, y menos 3, tá lá. Lá embaixo, pontinho. Ó. Eu nem escrevi 1/8 ali no eixo x porque é muito pequenininho, mas o pontinho tá lá. Quando x for 1/4, expoente que eu elevo 2 para dar 1/4. Se fosse 4 seria 2, mas como está invertido, expoente negativo. Expoente que eu elevo 2 para dar 1/4 é menos 2. Vamos localizar esse ponto no plano cartesiano. Quando x for 1/4, o y é menos 2, está lá o pontinho. Quando x for meio, expoente que eu elevo 2 para dar meio, é só inverter a base, então expoente negativo, menos 1. Então, localizando o ponto lá no plano cartesiano, x meio, y menos 1, está lá o pontinho. Quando x for 1, expoente que eu elevo 2 para dar 1. Lembra, log de 1 na base qualquer coisa é sempre 0. Então, x1, y0, está lá, ó, exatamente em cima do eixo x. Lembra que todo ponto no eixo x, o y é 0. Como aqui eu consegui y0, x1, y0, o ponto está exatamente em cima do eixo x. Muito bem. Quando x for 2, expoente que eu elevo 2 para dar 2, 1. Lembra que sempre quando a base for igual ao logaritmando, o resultado é 1. E aí, localizando esse ponto lá no plano cartesiano, x2, y1, está lá. Quando x for 2, expoente que eu elevo
2 para dar 4. 2, né? Expoente que eu levo 2 para dar 4, 2. Então, quando o x for 4, o y é 2, está lá o pontinho. E, finalmente, quando o x for 8, expoente que eu levo 2 para dar 8, 3. Log de 8 na base 2 é 3. Então, localizando o pontinho, x8, y3, o pontinho está lá. Então, ó, com esses pontos que a gente marcou no plano cartesiano, já dá para ter uma ideia de como é que funciona mais ou menos esse gráfico. Agora, o que acontece se eu continuar aumentando o x? Veja, o x é o resultado da potência e o y é o expoente. Quanto maior for o resultado da potência, maior vai ser o expoente. Então, esses pontos aí do gráfico, eles tendem a ter um padrão de crescimento, porque quanto maior for o x, maior vai ser o y. Agora, para o lado esquerdo do gráfico, note o seguinte, esses pontinhos, à medida que a gente vai caminhando para o lado esquerdo do gráfico, eles vão se aproximando cada vez mais do eixo y, se aproximando, mas nunca encosta, muito menos passa para o lado esquerdo do eixo y. Por quê? Porque essa função só é definida para valores de x maiores do que zero. Encostar no eixo y significa x igual a zero. Passar à esquerda do eixo y significa x negativo. E, pela condição de existência do log, isso não pode acontecer. Nem encostar no eixo y pode. Então, ó, à medida que o x vai se aproximando de zero, os pontinhos vão se aproximando do eixo y cada vez mais, mas nunca encosta. Ele vai dar um rasante ali no eixo y. Então, ó, com esses comentários que eu acabei de fazer, eu acho que a gente consegue acreditar agora que o gráfico desta função logarítmica é uma curva mais ou menos assim, ó. Ela tem um padrão de crescimento, mas é um crescimento bem devagarzinho, né? Veja, para eu aumentar uma unidade no y, por exemplo, para o y passar de 2 para 3, eu tive que aumentar 4 unidades do x. O x precisou passar de 4 para 8. Se eu quiser aumentar mais uma unidade no y, eu vou ter que passar o x para 16, porque log de 16 na base 2 é que dá 4. Então, essa função ela apresenta um crescimento, mas é um crescimento bem devagarzinho, tá? Então, esse é o primeiro caso de gráfico de função logarítmica. Log de x na base 2, nós conseguimos essa curva aí, que dá um rasante no eixo y e apresenta um padrão de crescimento, embora lento, mas é um crescimento. Vamos ver agora o segundo caso de gráfico de função logarítmica. E aí eu vou pegar como exemplo a função log de x na base meio. Log de x na base meio. Então, ó, vou fazer o mesmo procedimento. Vou fazer aquela tabelinha. Vou esparramei um punhado de valores de x, frutas. Vamos colocar no liquidificador, fazer os sucos. E depois vamos localizar os pontos no gráfico ao lado. Então, olha lá. Quando o x for 1/8, o expoente que eu elevo meio para dar 1/8, 3. Vamos marcar esse ponto no plano cartesiano. X 1/8, y3, está lá. Quando x for 1/4, o expoente que eu elevo meio para dar 1/4, 2. Marcando o ponto no plano cartesiano, x 1/4, y2, está lá. Ó. Quando x for meio, o expoente que eu elevo meio para dar meio, 1. Vamos marcar lá no plano cartesiano, x meio, y1, está lá. Quando x for 1, expoente que eu elevo meio para dar 1, 0. E aí, se eu conseguir 0 no y, o ponto está localizado exatamente sobre o eixo x. Quando o x for 2, expoente que eu elevo meio para dar 2, tem que inverter a base. Se tem que inverter a base, o expoente é negativo. Então, x2, y menos 1, está lá. Quando o x for 4, o expoente que eu elevo meio para dar 4. Tem que inverter a base e elevar ao quadrado, né? Então, o expoente é menos 2. x4, y menos 2, está lá o pontinho.
E, para concluir, quando o x for 8, expoente que eu elevo meio para dar 8. De novo, tem que inverter a base e elevar ao cubo. Então, o expoente é menos 3. Localizando esse ponto no plano cartesiano, x8, y menos 3, está lá. Ó. Então, ó, com esses pontos, acho que já dá para entender como é que vai funcionar esse segundo tipo de gráfico. Ele tem um comportamento muito parecido com o gráfico anterior, só que girado assim, ó. Olha para a minha imagem na câmera. Eu peguei a curva e girei assim, ó. Fora isso, o comportamento é o mesmo. Então, a curva tem um aspecto muito semelhante, só que girado em torno do eixo X. Agora, o que chama a atenção aqui é o seguinte, lembra que no gráfico anterior, eu chamei a sua atenção para que a curva dava um rasante no eixo Y e ela tinha um padrão de crescimento, embora lento, mas tinha um padrão de crescimento. Aqui eu também tenho um rasante no eixo Y, ó, cada vez se aproxima mais, mas nunca encosta. Só que agora, à medida que eu aumento o X, o Y vai diminuindo. Então essa curva, ela não só ficou invertida. Essa inversão na curva fez com que a função passasse a ser decrescente. Então no caso anterior, a curva era crescente. Nesse caso aqui, a curva é decrescente. Agora, o seguinte, agora que você entendeu os dois tipos de curvas de gráficos de função logarítmica, vamos colocar no piloto automático. Na prática, você não vai ter que ficar fazendo tabelinha, como eu fiz aqui, chutando valores de x, calculando valores de y e colocando ponto por ponto no gráfico. Você não vai ter que fazer isso. Eu só fiz aqui no slide porque foi a primeira vez na vida que a gente fez. E para você acreditar em mim que o formato da curva eram esses que eu te mostrei. O importante é você entender quais são os dois tipos de formatos e quando é que cresce e quando é que decresce. No slide anterior, nós fizemos o gráfico da função log de x na base 2, lembra? E para um gráfico de uma função log de x na base 2, a curva foi crescente. Nesse slide aqui, nós fizemos o gráfico da função log de x na base meio. E para a base meio, nós obtivemos uma curva decrescente. E é isso que você tem que entender. Quando é que a curva cresce e quando é que a curva decresce? Quando a base do log for maior do que 1, como no slide anterior, eu sempre vou ter uma curva crescente. Quando a base do log for um número entre 0 e 1, eu vou ter uma curva decrescente, conforme esse slide aqui, tá? E isso é importante você gravar. Base maior do que 1, função logarítmica crescente. Base entre 0 e 1, função logarítmica decrescente. Então, de agora em diante, vou até já sair daqui do slide para te mostrar o seguinte. De agora em diante, se alguém pedir para você fazer o gráfico de uma função logarítmica, como é que você vai fazer? Ó, sei lá, eu peço para você fazer o gráfico da função log de x na base 10. Então, ó, você vai olhar para a base. Base é 10. 10 é maior do que 1. Então, você vai ter uma curva logarítmica crescente. Como é que é a curva logarítmica crescente? É assim, ó. Tá? Se alguém pedir para você fazer o gráfico da função log de x na base 0,1, você vai olhar para a base. A base é 0,1. 0,1 é um número entre 0 e 1. Então, se a base é um número entre 0 e 1, você vai ter uma curva logarítmica decrescente. Assim, tá? Então, a base vai determinar se a curva cresce ou se a curva decresce. Se for uma logarítmica básica, só log de x na base alguma coisa, eu sempre vou ter um rasante no eixo y, sem encostar, e sempre vai encostar no eixo x no 1. Por que sempre encosta no eixo x no 1? Para você descobrir
onde encosta no eixo x, você iguala a zero, lembra? E sempre que você igualar isso aqui a zero, ó, você faz a voltinha do log, eu vou ter alguém elevado a zero igual a 1. Alguém elevado a zero igual a 1. Então, toda função logarítmica básica dá um rasante no eixo y e toca o eixo x no 1. Mas tem que ser uma log básica. Se tiver mais coisas na expressão da função, esse comentário que eu acabei de fazer vai embora, tá? Bom, então essa é a teoria para os exercícios dos módulos 46 e 47. Vamos lá? Exercícios. Página 41 da apostila 8. Muito bem. Então, ó, exercício 1 diz o seguinte: encontre o domínio da função real definida por log de 2x menos 3 na base 10. Não é para fazer o gráfico. Porque aqui o gráfico dessa função não é uma logarítmica básica. Então, ninguém vai pedir para você fazer esse gráfico. Eu quero saber o domínio. Lembra, o que é domínio? São os valores de x para os quais a função existe. São 4 operações matemáticas que, se a função apresentar, vai interferir no domínio. Nós já falamos de 2 desde o começo do ano. Divisão, por causa do primeiro mandamento da matemática, lembra? Jamais dividirás por zero. Então, se na função tiver uma divisão, provavelmente nós vamos ter restrições no domínio. Raiz de índice par, porque raiz de índice par, nos reais, só existe para número positivo. Então, se na função tiver uma raiz de índice par, nós vamos ter restrições no domínio. Até então, a gente tinha trabalhado só com essas duas operações. A terceira operação que interfere no domínio é logaritmo, por causa das 3 condições de existência: base positiva, base diferente de 1, logaritmando positivo. E a quarta operação que interfere no domínio, você não vai ver comigo, você vai ver com o Fabiano, que é a operação tangente, mas isso eu vou deixar para ele. Essas 4 operações interferem no domínio. Então, ó, como aqui eu tenho logaritmo, eu vou ter uma restrição no domínio, porque no domínio estão os valores de x para os quais a função existe e log tem condição de existência. A base dessa função é 10. 10 é positivo, 10 é diferente de 1, então com a base eu não preciso me preocupar. Agora, eu tenho uma preocupação aqui com o logaritmando. Para essa função existir, o logaritmando tem que ser positivo. Então, a condição de existência, 2x menos 3 tem que ser maior do que zero. Daqui sai 2x maior do que 3, x maior que 3 meios. Então, o domínio dessa função, todo x pertencente aos reais, tal que o x é maior que 3 meios. Beleza? Tempinho aí para você copiar.
Prontinho, vamos ao 2. Complete a tabela de acordo com a função real definida por f de x igual a 1 mais log de x na base 2. Depois represente no plano cartesiano os pares ordenados obtidos e esboce o gráfico da função. Então, ó, deixa eu fazer do lado aqui para não ficar espremido. Então, primeiramente, ele está jogando 1/4 no lugar do x. Então, ó, como é que fica f de 1/4? F de 1/4 vai ficar 1 mais. Quanto que é log de 1/4 na base 2? Log de 1/4 na base 2 é o expoente que eu elevo 2 para dar 1/4. Se fosse 4 era 2, mas como é 1/4, expoente negativo inverte a base. Então dá menos 2. Isso aqui vai dar menos 1. Beleza. Quando x for meio, f de meio vai dar quanto? 1 mais log de meio na base 2. É o expoente que eu elevo 2 para dar meio. Só inverter a base. Então isso aqui vai dar 0. Depois, quando x for 1, eu vou ter f de 1 igual a 1 mais log de 1 na base 2, o expoente que eu elevo 2 para dar 1, 0. Então isso dá 1. Quando x for 2, f de 2 igual a 1 mais log de 2 na base 2, dá 1. Isso aqui dá 2. E, finalmente, quando x for 4, eu vou ter f de 4 igual a 1 mais log de 4 na base 2, dá 2. Esse cara vai para 3. Então, ó, preenchemos a tabela. Agora, vamos ao plano cartesiano. Olha lá. Quando x for 1/4, o y é menos 1. Está aqui, ó. X 1/4, y menos 1. Quando x for meio, o y é 0. Então aqui é meio, aqui é 1/4. Quando x for 1, o y é 1.
Quando o x for 2, o y é 2. E quando o x for 4, o y é 3. Quando o x for 4, o y é 3. Então, ó, marcados os pontos no plano cartesiano, agora a gente faz aquela curva. É uma curva, hein? Não vai pegar a régua e fazer uma reta, porque não é reta, é curva. Reta é só função afim. Qualquer outra função, o gráfico é uma curva. Então, esse seria o gráfico desta função aí do exercício 2. Tempinho aí para você copiar. Quando tiver terminado, me avise, por favor. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos ao exercício 3. O exercício 3, ele não tem gráfico, ele tem uma historinha. No meio dessa historinha nós vamos ter uma função logarítmica, e aí nós vamos ter que brincar um pouquinho com essa função logarítmica. Vamos lá? A partir de dados, a partir de dados do INEP, o IDEB para as séries iniciais do ensino fundamental da Escola Estadual Básica Professora Margarida Lopes pode ser representado pela expressão. E aí você vai fazer uma correçãozinha aí para mim na sua apostila. Não sei se você notou aí na expressão da função, tem 2 sinais de igual. Obviamente que não vão ter 2 sinais de igual na expressão da função, tá? Aqui, ó, é um menos, não é o igual. Então tira um dos tracinhos aí, tá? Onde eu estou apontando o dedinho aqui, não é um sinal de igual, é um sinal de menos. Corrija aí para mim na sua apostila, por favor. E aí eu acho que eu já comentei com você que todo exercício que tiver uma historinha e lá no meio dessa historinha tiver uma função, primeira coisa que você tem que entender, qual é o significado das letrinhas que aparecem na função no contexto do exercício. Aí o exercício vai te explicar aqui agora. F de t representa o IDEB, a nota, representa o IDEB em função do ano t em que o dado foi coletado. Então, t é o ano, o resultado que a função fornece é a nota no IDEB.
Diante dessas informações, pode-se afirmar que o acréscimo do IDEB previsto para essa escola de 2005 a 2013 é D. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular o IDEB nesses 2 anos e ver o quanto aumentou. Então, isso equivale a ir no liquidificadorzinho, jogar a fruta e fazer suco. Então, ó, quem seria o f de 2005? Você vem na função e substitui. Ixi, você vem na função e substitui o t por 2005. Então fica 5 mais log de 2005 menos 1997 sobre 8 na base 2. 2005 menos 1997 vai dar 8. 8 por 8 dá 1. Então fica 5 mais log de 1 na base 2. Log de 1 na base 2 é 0. Então fica 5 mais 0, que dá 5. Então esse é o IDEB em 2005. Só que nós temos que saber também qual é o IDEB em 2013. Então vamos lá. Fazendo a mesma coisa. 5 mais log na base 2 de 2013 menos 1997 sobre 8. Dois mil e 13 menos 1997 dá 16. 16 por 8 dá 2. Log de 2 na base 2 é 1. Então, o IDEB em 2013, 6. E aí, de novo, qual é a pergunta do exercício? A pergunta do exercício é o acréscimo do IDEB. Então, acréscimo. O acréscimo é o quanto aumentou. Se em 2005 era 5, em 2013 era 6, o acréscimo é a diferença. F de 13, melhor, F de 2013 menos F de 2005. Que seria 6 menos 5, que dá 1. Aumentou 1 ponto no IDEB. E isso está na alternativa B. Beleza? Tempinho aí para você copiar.
Quando tiver terminado, me avise, por favor. Bom, eu vou te dar agora só uma ideiazinha para ver se ajuda. Porque os exercícios 4 e 5 aqui desse módulo, que você vai ter que entregar, de novo, não são aqueles exercícios assim dos mais fáceis. Mas, você olhando na resolução lá, que tem no final, até que dá para entender. Mas o exercício 5 tem um detalhezinho que não tem na resolução e que eu preciso te contar para você, de fato, entender. Vamos só dar uma lida. Ó, eu não vou fazer o exercício 5, eu só vou justificar um negocinho aqui. Não que esteja errado, tá? Mas só para você entender. O número de átomos de um isótopo radioativo existente em uma amostra diminui com o tempo t, de acordo com a expressão N de t é igual a N0 vezes E elevado a menos lambda t. Então, ó, isso é o número de isótopos do número de átomos do isótopo radioativo. T é o tempo, lambda é uma constante, N0 é uma constante. Como o T está no expoente, isso aqui é uma função exponencial. Aí você olha para o gráfico que tem aí no exercício, você está vendo uma reta. Como é que gráfico de uma função exponencial dá reta? Na verdade, não é. Gráfico de função exponencial, lembra, a gente estudou aí antes da função logarítmica. Função exponencial ou é assim, ou é assim. Nunca é reta. Reta é gráfico de função afim. Por que você está vendo uma reta aí? Porque, na verdade, esse gráfico não representa o n em função do tempo. Olha aí, no eixo x do seu gráfico é o t. Mas no eixo y não está o n, está o log do n. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou chegar nessa expressão aqui e eu vou aplicar log dos dois lados. Então, ó, aplica log dos dois lados. Vai ficar log do n, vou nem escrever n de t, vai escrever só log de n. Log de n igual a log de n0 vezes e elevado a menos lambda t. Aí, log do produto separa na soma. Então fica log de n é igual a log de n0 mais log de e elevado a menos lambda t. E log da potência dá um peteleco, o expoente tomba. Então você vai ter log de n igual a log de n0. Aí tombou o expoente aqui, vai ficar menos, vou só mudar a ordem, t vezes lambda vezes log de e. Então, ó, agora, olhando com carinho para esse resultado, ó, se eu chamar isso aqui de f de x, isso aqui seria o b, aqui seria o x, isso aqui seria o a. Portanto, isso aqui tem o formato de ax mais b. E veja que o coeficiente do x é negativo, por isso que eu tenho uma reta decrescente, que é que você está vendo aí. Você está vendo o gráfico não do n em função do t. Você está vendo o gráfico do log do n em função do t. E o log do n em função do t obedece uma expressão que tem o formato de função afim. Por isso que o gráfico que você está vendo aí é uma reta, tá? Então, a resolução do exercício que você tem lá no final não tem essa parte, mas é importante a gente fazer essa parte para você entender por que você está vendo uma reta. Você está vendo uma reta porque o gráfico aí é o gráfico do log do n em função do t, e não do n, tá certo?
Então, espero que com isso aí eu tenha te dado uma luz para você resolver o exercício 5, ok? Bom, vamos passar para frente. Lógico que semana que vem a gente vai voltar nesse assunto e fazer mais exercícios no grupo de estudo, né? Mas vamos passar para frente no módulo 47, que a teoria é a mesma, vamos fazer mais alguns exercícios. Página 46. Página 46, exercício 2 primeiro, depois o 1. Vai. O 2 não tem que fazer conta, hein? Eu gostaria que você me desse a resposta aí ou no chat ou no microfone. Exercício 2 primeiro, ó. Página 46, exercício 2. O gráfico da função f log de x na base k é esse que você está vendo aí. Nessas condições, eu posso afirmar o que a respeito do k? Qual alternativa você marca no 2? Sem fazer conta, vai. Qual alternativa você marca no 2? Qual alternativa você marca no 2? Qual alternativa? Você marca no 2? Qual? Ó, temos um chute na letra B. Não, K maior que 0 vai ser sempre, é condição de existência. Seja mais específico. Você não está vendo uma curva... Você está vendo uma curva crescente ou decrescente? Você está vendo uma curva decrescente. Quando é que a função logarítmica decresce? Quando a base é um número entre 0 e 1. Se a base for maior do que 1, a curva ela é crescente. Essa que você está vendo é uma curva decrescente. Então, se é uma curva decrescente, a base, que no caso aqui é o K, é um número entre 0 e 1. Por isso, você vai marcar a alternativa B. Tá? Então, ó, função decrescente implica base entre 0 e 1. Por isso que você vai marcar a alternativa B de bola. Ok? Agora vamos voltar no 1 e a gente encerra por hoje. Na sala de leitura da área de Ciência e Tecnologia, encontram-se disponíveis para leitura X revistas nacionais e Y revistas estrangeiras de matemática. O número x é o zero, ou então o número x é a raiz da função f de x igual a 3 vezes log de x menos 2. E o número y é o valor deste produto aí. Assim, o número de revistas de matemáticas disponíveis na sala de leitura é... Então, para você encontrar o x, está escrito aí, o x é a raiz da função f de x. Como é que faz para achar a raiz? Igual a zero. Ao igualar a expressão da função a zero, nós vamos ter 3 log de x menos 2 na base 10 igual a zero. Se eu tenho um produto que dá zero, um dos fatores tem que ser zero. O 3 eu tenho certeza que não é zero. E você? Também, né? Então, o único jeito disso aqui dar zero é o logaritmo ser zero. E aí nós temos uma equaçãozinha tipo 2. Que para você resolver, você faz a voltinha do log, lembra? Este, base 10, né? Quando não tem base é base 10, elevado a este, dá este. Então nós vamos ficar com
x menos 2 igual a 10 elevado a 0, que dá 1. Então, x igual 2 mais 1, 3. 3 revistas nacionais. 3 revistas nacionais. Beleza. Já o y, eu vou ter que fazer essa conta aí dessa expressão. O y é o resultado dessa conta. Então, o y vai ser... Lá, o y é o valor do produto log de 8 na base meio vezes log de 1/4 ao quadrado na base 4. Então, ó, só fazer a conta. Expoente que eu elevo meio para dar 8. Se fosse 3, daria 1/8, mas tem que inverter. Eu inverto a base para expoente negativo. Então dá menos 3. Esse 2 aqui, ó, dá um peteleco, ele tomba. Daí fica log de 1/4 na base 4. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Expoente que eu elevo 4 para dar 1/4. É só inverter. Então, expoente negativo. Então, são 6 revistas estrangeiras. O exercício quer saber o total de revistas. Então, total são 3 nacionais, mais 6 estrangeiras, 9 revistas. E 9 revistas, você vai marcar a alternativa E. Beleza? Dúvidas? Então, ó, vou deixar esses minutinhos aí para você terminar de copiar em paz. Se tiver alguma dúvida, manda aí. Se não, depois de tiver terminado de copiar, pode colocar o seu nomezinho no chat. Boa semana e até semana que vem. Valeu, abraço!